Olá pessoal, eu queria colocar um ponto aqui, que eu vejo muitas discussões falando, e o que está acontecendo com toda essa problemática do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para ser candidato a presidente do Brasil. E você começa a olhar e pensar, eu não acho que exista um político que tenha dado mais prejuízo do ponto de vista social, econômico, moral, ético, do que Luiz Inácio Lula da Silva. É um negócio incrível. Não existe nada positivo nesse cara. Não existe uma só ação ética que você possa registrar. Não existe uma afirmação, uma negação, uma aceitação de alguma culpa. Não existe, de jeito nenhum. Então esse cara está aí para atrapalhar o Brasil. Desde o início ele começa dessa maneira e vai terminar sempre trabalhando na situação do Brasil. O Brasil hoje continua parado, aguardando essa decisão de política e muito mais em função dessas maracutaias que esse rapaz está promovendo aí, com dinheiro público roubado do povo brasileiro. Tá certo? Então, para mim, é o que eu estou dizendo aí. O Lula é uma mancha indelével no cenário político brasileiro. Vou começar a explicar isso aqui, e eu dividi em algumas partes para não ficar muito pesado para quem está ouvindo. A primeira parte é a origem do Lula. A origem do Lula, nós sabemos, é nordestino, lá numa cidade do interior do Nordeste, do Pernambuco, uma família pobre que veio para o Sul Maravilha, né, para São Paulo principalmente, em caminhão, e começou sua vida através do sindicato, e ali se desenvolveu e entrou na política. Ele começa a desenvolver a sua carreira política de uma maneira muito, vamos dizer assim, nefasta, criticando todo mundo e a todos como se ele soubesse alguma coisa. Uma pessoa que era analfabeta, que não sabia, não tinha curso superior, não tinha educação formal, não tinha nenhuma experiência digna. Ele teve experiência, ele foi montoneiro, mas quebrou um dedo, um negócio desse, sei lá, e deixou de trabalhar. Nunca trabalhou na vida. Não é? Fazia sempre política sindical, que nós sabemos como é que é a política sindical em todos os lugares do mundo, principalmente aqui no Brasil. Então, ele começa a entrar na política e começa a dar certo. Porque a população brasileira, de uma maneira, o brasileiro é um povo analfabeto, é um povo carente de líderes, é um povo carente de pessoas competentes, e ele entrou por isso aí. Então foi chamando todo mundo de ladrão, todo mundo de corrupto. Era o Maluf, que era corrupto, era o Quercia, que era corrupto, era o Sarney, que era o maior grilheiro do país, era o Renan, que era corrupto, era o Fernando Henrique, que era corrupto. Todo mundo ele foi chamado de corrupto, foi eleito como deputado federal e diz que aquilo não servia para ele porque o Congresso tinha mais de 300 picaretas. Então o Lula se candidata várias vezes, primeiro a deputado, a governador de São Paulo, perde e depois ele tenta ser presidente da República umas 3 vezes e só na quarta ele vai ser eleito. Interessante que ele nunca fez nada na vida. O primeiro emprego dele é ser exatamente presidente da República do Brasil. E começa o mito. Né? Você sabe, o esquerdista, particularmente o esquerdista, né, intelectual, ele tem uma fixação no underdog. Underdog é uma expressão inglesa que significa uma pessoa sem origem, uma pessoa humilde, uma pessoa de que você menos espera, e a gente torce para que aquela pessoa faça alguma coisa. Como foi o caso do Lech Wałęsa lá na Polônia. As pessoas torciam para que ele fosse um bom presidente, e deu no que deu. E o Lula é a mesma coisa, as pessoas torcendo. Chegou a tal ponto
E essa esquerda brasileira, celebridade não é intelectual, esquerda brasileira, celebridade esquerdista brasileira, é de uma incompetência total e absoluta, a não ser nas respectivas áreas. Se você olhar um Chico Buarque falando de política, é um analfabeto completo. Você vê o Cacá Diegues, é a mesma coisa, e você vê o Fernando de Moraes, é a mesma coisa. Então, se você perceber isso, esses caras são formadores de opinião. Então é preciso que nós pensemos nisso. É preciso que mostremos isso para a população, que essas pessoas não têm capacidade para indicar votos. Basta dizer o Chico Buarque. Chico Buarque é intelectual, filho de intelectuais, né? Um grande compositor, um grande letrista, um musicista sensacional. E o Chico Buarque votou a primeira vez na Dilma por causa do Lula. Ele diz no vídeo. Quer dizer, encabrestado por uma pessoa analfabeta. Chico Buarque foi encabrestado por Lula em vez de ser o contrário. E depois ele voltou na Dilma, porque Dilma sabia o que fazia. Dilma tinha competência, por isso que ele ia votar na Dilma. E nós vimos agora que esse pessoal todo aí, Cacá Diegues, Zueni Ventura, todo esse pessoal, o que é que significa hoje em dia? Hoje em dia eles têm que calar a boca, porque o que eles fizeram foi um mal muito grande para o Brasil. O Lula foi eleito, se transformou num mito e destruiu o país, não só economicamente, como moralmente, como eticamente. Ele foi incapaz de um só ato ético que pudesse ser registrado. Uma façanha qualquer, uma ação que mereça ser registrada como presidente do Brasil, contribuindo para o futuro do país, contribuindo para o povo brasileiro. Isso aqui é. Então, o Lula se construiu nisso, e isso está trazendo um problema sério hoje em dia. Por quê? Porque ao transformá-lo no mito, ele está se achando acima de qualquer lei. Ele não aceita estar na prisão depois de tantas provas de ter roubado o sítio, de ter destruído a Petrobras, de ter destruído a situação econômica do Brasil, de ter colocado essa mulher incompetente, totalmente semi-analfabeta, analfabeta funcional, para ser presidente do Brasil. Isso foi um dos maiores erros políticos que já aconteceu nesse país. E que cometeu o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, como vice dela, ele colocou Michel Temer. Tanto na primeira como na segunda. Ele é o responsável por isso aí. Então, enquanto o governo Temer não terminar, não termina o período Lula-petista. E não adianta esses petistas ficarem dizendo que foi a Dilma que destruiu o país e que foi o Temer que destruiu o país. Quem destruiu o país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o responsável por tudo que está acontecendo hoje em dia. Até a próxima parte 2. Muito obrigado e até lá.